A paz de Cristo. No livro Libertação, o prefácio é de Emmanuel. E nesse prefácio, Emmanuel conta a história do peixinho vermelho. E é com essa história que eu quero iniciar as nossas reflexões do dia de hoje. De maneira resumida, a história fala de um tanque onde viviam os peixes, e esses peixes se alimentavam nesse tanque de água parada de larvas, e depois de comerem, eles sempre descansavam no lodo que se acumulava no fundo do tanque por conta dos detritos que eram depositados na superfície. Descansar e comer davam a esses peixes cinzas que viviam nesse tanque de água turva uma sensação de satisfação. Eles achavam aquilo agradável e dedicavam todo o esforço deles a comer e descansar. Surgiu então nesse tanque um peixe diferente, um peixe de cor vermelha, menor. E esse peixe, ele tinha ideias estranhas, diferentes, por isso estranhas. Ele se questionava se não existia uma outra maneira de se alimentar, se não existia uma outra maneira de viver, se existia alguma coisa além daquele tanque. E é evidente, por serem estranhas essas ideias e por incomodarem os peixes que viviam naquele tanque, o peixinho vermelho vivia de maneira isolada. Ser diferente é muito difícil em qualquer lugar. O peixinho vermelho, então, começou uma busca que exigia dele uma fé e uma esperança muito grandes, porque ele procurava algo que ele sabia que existia, mas que ele não sabia exatamente o que era, e muito menos onde se encontrava. Nessa busca, no esforço que ele empreendeu, ele encontra num ponto isolado do tanque, onde ninguém tinha ido ainda, uma grade, uma saída. E ele percebe que existia uma corrente de água muito fraca que levava a água além das grades que ele havia encontrado. Ele então, com muito esforço, passa pela grade e é levado por um tubo até um riacho. E no riacho ele descobre uma realidade totalmente diferente daquela que ele conhecia no tanque. Ele descobre que existem peixes de outras cores, de outros tamanhos. Na margem do riacho ele descobre as flores, ele olha o céu e vê os pássaros, a força do sol, o brilho do sol produz nele uma admiração muito grande. Com a chegada da noite, a beleza das estrelas, da lua, a correnteza do riacho, e que existiam outras realidades além inclusive do riacho, porque o riacho acaba desembocando num rio, e quando o peixinho vermelho está no rio, ele descobre outras coisas tão extraordinárias ou mais extraordinárias do que ele havia descoberto até então. Quando o rio deságua no mar e leva o peixinho vermelho para o mar, então a dimensão de tudo que ele achava que existia quando vivia no tanque, ela é simplesmente destruída pela realidade que ele encontra naquele ambiente. Os peixes, as marés, as correntezas, a amplitude do mar, dos oceanos. E ele então percebe que outros peixes faziam a mesma jornada que ele estava fazendo e que buscavam a mesma coisa que ele buscava. Ele então descobre uma escola de peixes, e nessa escola ele aprende coisas importantes a respeito da vida, do conhecimento, da sabedoria, do funcionamento da vida. Mas mesmo lá naquela escola, naquele lugar extraordinário, ele não se esquecia dos peixes que viviam com ele no tanque. E um dia ele pede para voltar e faz o caminho de volta.
E ao entrar no tanque, ele descobre que nada havia mudado. E ele então sai a pregar, falando a respeito das coisas do riacho. Ele não queria falar nem das coisas do rio, nem das coisas do mar, mas de que existia uma outra realidade. Ele não pôde falar muita coisa a respeito do riacho, porque para aqueles peixes que viviam no tanque seria uma alucinação. Mas pregar um modo de vida diferente parecia muito revolucionário para aqueles peixes. E houve então uma resistência muito grande e expulsaram o peixinho vermelho do tanque. Bom, o peixinho vermelho continua zelando pelos peixes que viviam no tanque. Mas conta essa história, Emmanuel, que depois de muito tempo se abateu uma seca muito grande naquele lugar e a água daquele tanque secou. E os peixes que viviam lá se perderam. Apenas alguns que se lembravam das lições deixadas pelo peixinho vermelho conseguiram escapar da seca que se abateu sobre o tanque. Essa história serve de reflexão para nós por conta do momento em que nós estamos vivendo. Depois de quase 20 séculos, nós temos diante de nós o conhecimento evangélico que nos propõe uma maneira diferente de enxergar a vida e enxergar principalmente o nosso papel diante de cada existência que serve para nós como uma oportunidade de adquirirmos as virtudes que ainda nos faltam e corrigir as imperfeições que ainda nos acompanham. O fato é que a mensagem de Jesus é de que existe uma outra maneira de enxergar as coisas. Se o seu olhar for bom, você verá coisas boas. E nós estamos então diante de um momento muito importante da nossa trajetória. Um momento importante do ponto de vista individual e coletivo. Vivemos uma vida baseada na ideia de conforto, segurança e tranquilidade. E para nós, durante muito tempo, em diversos momentos, nós associamos a ideia de conforto, segurança e tranquilidade à ideia de felicidade. Mas, na verdade, essas três coisas só nos trazem satisfação. E porque dedicamos muita energia a persegui-las, nós nos dispersamos daquilo que é essencial, que são os aspectos espirituais da nossa estada aqui na Terra. Esses aspectos espirituais, eles estão relacionados principalmente à nossa vida de relações. Como nós lidamos com as pessoas, principalmente aquelas que fazem parte do círculo mais próximo da nossa vida de relações. E o uso dos conceitos trazidos por Jesus, eles meio que invertem os polos de atratividade da nossa existência. Pouco a pouco nós percebemos que o que nos acontece não importa tanto quanto o que sentimos diante daquilo que acontece. Que nós vivemos em um estado de impermanência e as coisas não são boas e ruins, mas que elas podem se tornar boas ou ruins de acordo com a forma pela qual nós as recebemos. Passa a fazer sentido o que Paulo de Tarso dizia, né? Em tudo que te acontece, dai graças, porque tudo é para o seu bem. Você não controla o que acontece é definido por leis que são perfeitas porque são divinas, mas você escolhe como lidar com aquilo que acontece. E essa busca de controle, essa busca de autonomia, de responsabilidade que nós estamos vivenciando no presente. Nós estamos adquirindo as condições para podermos sair desta realidade tão
difícil pela qual nós transitamos nos últimos séculos. Nós estamos passando por um processo de libertação. Nós estamos procurando olhar o mundo sem que o nosso olhar seja tão egoísta, sem que ele seja atrapalhado pelo orgulho que ainda habita em nossos corações. Paulo de Tarso, depois de encontrar Jesus às portas de Damasco, ele inicia uma jornada de autoconhecimento. E o autoconhecimento e o equilíbrio, segundo os sábios da antiguidade, são as chaves para a felicidade. E esta sabedoria, esta afirmação, ela é referendada pelos Espíritos na codificação. E Paulo de Tarso, na verdade, teve, como é natural, uma dificuldade muito grande de entender o propósito do Evangelho. Dificuldade compartilhada por todos nós, até os dias de hoje. E é nesse ponto, logo depois dele ter visitado o Pai e ter sido abandonado pelo Pai, ter sido agredido verbalmente pelo Pai, humilhado, né? Ele encontra Estevão e Abigail em uma gruta às portas da cidade de Tarso, e nesse momento há um diálogo muito importante de Abigail com Paulo. Esse diálogo ele é um marco na trajetória de Paulo. A partir daí, Paulo adquire uma lucidez, né? E esse diálogo ele só pôde acontecer depois de Paulo ter passado por todas as situações pelas quais ele passou, de dificuldade. Foi o sofrimento que moldou Paulo. E Jesus sabia disso quando diz para Ananias: ele é o meu vaso escolhido e eu ensinarei a ele o quanto tem de se sofrer por amor, né? Por amor à vida. Quanto sacrifício a gente tem de fazer, quanto que a gente precisa ter de fé, de esperança, de resiliência, a capacidade de levantar todas as vezes em que as coisas não deram certo e tentar novamente, e encontrar uma maneira de realizar aquilo que precisa ser feito. Bom, qual o teor desse diálogo de Abigail com Paulo? Abigail diz o seguinte: Paulo, esvazia a tua mente dos pensamentos do mundo. Essa é a primeira coisa que Abigail pede para Paulo, né? Para de pensar nos seus problemas, nas perdas, nos fracassos, nas frustrações, naquilo que te fizeram. Esvazia a tua mente dos pensamentos do mundo. E depois de teres esgotado até a última gota do vinagre dos enganos terrestres, né, Jesus preencherá o teu espírito com as claridades imortais. Abigail propõe a Paulo um exercício: esvazia a tua mente dos pensamentos do mundo e volta o teu olhar para dentro. E percebe que existem algumas coisas que você precisa entender melhor, que você precisa significar de uma maneira diferente. Procure entender os modelos mentais que você usa para lidar com as situações. Dá valor às coisas que estão acontecendo, mas valor real, que de fato elas significam para você. E dessa forma você vai conseguir se libertar das ilusões do mundo, das paixões. E quando você fizer isso, você vai perceber de uma maneira diferente as coisas. É essa ideia de iluminação, né? Jesus preencherá o teu espírito com as claridades imortais. Esforça-te
e trabalha no bem. Porque se fizerdes assim, nos momentos de dificuldade, Jesus virá em teu socorro. Ou seja, é o teu mérito, do quanto você doa, que permite o auxílio do alto. Não são as preces. A vida não nos dá nada, ela devolve para nós aquilo que nós damos a ela. A prece, ela tem a possibilidade de ativar recursos que estão à nossa disposição para que nós possamos receber a ajuda que nós precisamos naquele momento. Mas se não tivermos recursos, ela não poderá ser atendida. Essa é a realidade. Ama, trabalha, espera e perdoa. Essas são as últimas recomendações de Abigail a Paula. E com elas, nós encerramos as nossas reflexões do dia de hoje. Muita paz, que a paz de Deus permaneça nos nossos corações no dia de hoje e sempre. Que assim seja. Fase complicada. Meu amigo, neste momento em que atravessa uma fase complicada da sua vida, quero lhe pedir que não ceda à tristeza. Sei que é difícil e que agora onde se encontra parece que o futuro não trará nada de bom. Mas a verdade é que depois de uma tempestade, o tempo sempre melhora. Daqui por diante, tenho certeza que sua vida irá melhorar muito e que em breve você voltará a sorrir de felicidade. Tenha confiança e lute contra a tristeza. Força e encha o coração de otimismo. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e mãos, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.